nome é Alexandre Henrique, irei dar seguimento ao curso de Biologia 2. A aula agora será 11 e 12 e o assunto que será abordado, matéria no ecossistema. Então, na própria aula de Química, eu defini o que era matéria. Era um conjunto de átomos que formavam, portanto, uma substância. E a matéria é formada por átomos que geram substâncias e o conjunto de substâncias forma a matéria. Então a matéria, as mais conhecidas é água, carbono, o nitrogênio. Então a gente vai tratar como que a matéria se movimenta no ecossistema, nos fatores no ecossistema, nos fatores, nos meios, no ar, terrestre e aquático. Então, como que ela se apresenta, como esses diferentes átomos se apresentam no ecossistema, nos três meios do ecossistema. Então, primeiro a gente vai falar do fluxo da matéria, que é exatamente o que eu estou explicando aqui. A matéria percorrendo os três meios, é o fluxo. Os ciclos biogeoquímicos. Átomos e moléculas percorrem a natureza de modo cíclico ao longo do tempo. Passam por componentes bióticos e abióticos da biosfera. Isso constitui os ciclos biogeoquímicos. Serão estudados 3 ciclos: água, carbono e nitrogênio. Foi exatamente tudo o que eu falei aqui, em que os diferentes meios, portanto, os diferentes estados físicos da matéria, percorre os fatores bióticos com a ajuda dos fatores abióticos, a luz, a temperatura. Então, a gente vai estudar os ciclos na matéria, que é chamado de ciclos biogeoquímicos. O primeiro é o ciclo da água, ciclo hidrológico. A água na Terra está distribuída em 3 formas e em diferentes proporções: líquida, com o seu 97% líquida; sólida, com 2,24%; e na forma de vapor, água, vapor, em 0,7%, totalizando 100% da constituição de água do planeta. Uma parte da água sofre evaporação, gerando vapor na atmosfera. O vapor sofre condensação e posteriormente ocorre a precipitação, chuva, neve ou granizo. A água que precipita sobre a Terra infiltra-se no solo e acumula-se nos lençóis freáticos, escoa sobre a superfície e flui para os oceanos. Os seres vivos participam do ciclo da água com a ingestão de água, devolução da água por excreção e transpiração. Então aqui a gente consegue ver todo o ciclo da água. Perceba que o vapor de água começa aqui no mar esquenta e ocorre a evaporação da água. A água entra no vapor e, ao subir uma região alta ou vir uma massa de ar quente pela transpiração da floresta, que gera mais vapor de água, ela precipita, podendo infiltrar no lençol freático, infiltrar nas rochas e alcançar o lençol freático, ou escoar pela região alta, caindo na água doce, e depois a água doce sempre vai em direção ao mar, e é assim que mantém o ciclo hidrológico no ambiente, mas também nos animais. Na ingestão, os animais ingerem a água e perdem na respiração, no suor, nas fezes e na urina. Então, no seu sistema respiratório, no seu sistema de regulação térmica e no seu sistema de digestório e excretor. E ela se transforma em vapor de água, fica na atmosfera também, ocorre a transpiração e respiração, e as plantas ocorre a transpiração, que é no princípio de coesão das moléculas de água, e na respiração também,
na produção de água, que infiltra muitas vezes. Grandes lugares de nascente de água são locais que têm bastante planta. Ok? Então esse é o ciclo hidrológico da água. Vamos agora falar do ciclo do carbono. O gás carbônico, o CO2, dióxido de carbono, está presente na atmosfera e dissolvido na água. Portanto, está tanto no meio do ar como também no meio aquático. Com relação a esse gás, ocorre sua retirada do ambiente por quimiossíntese e fotossíntese, processo que produzem matéria orgânica. A liberação para o ambiente por respiração celular dos seres vivos, decomposição e queima de combustíveis. A queima de combustíveis fósseis é considerado um importante fator que contribui para a intensificação do efeito estufa. Olha, ele explicou que quando você respira, você queima combustíveis fósseis e ocorre o processo da decomposição, libera o CO2. Então a gente vai começar com a liberação do CO2 por respiração e combustão. Esse CO2 ele está no ar principalmente e ele sofre a fixação pelos produtores. Então os produtores fixam o CO2 para a produção de matérias orgânicas com a energia solar. Os produtores podem ser fotossíntese ou quimiossíntese, que também oxida essa matéria e produz energia. Então forma matéria orgânica que pode ser consumido pelos decompositores que formam o CO2 também, como também nas suas respiração celular para a formação de energia e a moeda energética ATP. Então eles podem gerar CO2 na sua respiração e na sua decomposição. E esses produtores podem estar em fundo dos oceanos ou em um ambiente com uma pressão alta e se desenvolveram como biocombustíveis ou combustíveis fósseis. Eles, quando são queimados por sua oxidação oxidativa, geram também CO2 como molécula dos produtos, ok? Então, os organismos de um passado remoto geram combustíveis fósseis que incorporaram antigamente o CO2 e ao queimar esses organismos do passado, você está liberando mais CO2 para a atmosfera e muitas vezes ela se dilui no meio aquático e isso acidifica os oceanos. Então, com a maior intensificação de CO2 na atmosfera, ocorre uma acidificação dos oceanos, o que mata as algas e deixa os oceanos, os corais todos brancos. Ocorre o branqueamento do coral, porque ocorre uma acidificação dos mares e mata as algas que dão a coloração para os corais. Então deixa os corais brancos. E também contribui para o efeito estufa. O aumento desse gás retém a radiação eletromagnética e o retorno ela retém a radiação na forma de infravermelho. E esse gás retém esse calor e mantém na atmosfera terrestre, o que produz um aquecimento da atmosfera. O melhor termo agora para o efeito estufa não é mais efeito estufa, porque efeito estufa sempre existiu. O novo nome pela ONU é emergência climática, porque esse gás aumenta a sua captação de infravermelho, o que gera um aquecimento do planeta como um todo. Vamos agora para o ciclo do nitrogênio. Na natureza, o nitrogênio encontra-se em duas formas: inorgânicas, como amônia, gás nitrogênio nitrato, ou orgânica, em aminoácidos, proteínas e bases nutrigeradas. Então, está em enzimas, que são proteínas, aminoácidos, que formam essas enzimas, e nas bases nitrogenadas. O que são as bases nitrogenadas? O DNA e o RNA de todos os organismos. Então, o nitrogênio é fundamental para a sobrevivência dos animais. A gente vai começar com o nitrogênio na forma de gás nitrogênio. Aqui. Então, aqui tem o gás nitrogênio. Existem bactérias que fixam esse nitrogênio para a matéria inorgânica e forma o NH3, que é a amônia.
algumas bactérias conseguem fazer o processo de nitrificação, portanto, oxidar essa amônia, e ao oxidar consegue energia, consegue fazer a sua quimiossíntese, mas deixa o que era um gás agora inorgânico, com uma ligação, e os produtores conseguem pegar essa matéria inorgânica e assimilar na sua produção, ou melhor, na sua capacidade de ser autotrófico em todas as direções. Então, isso é consumido pelos consumidores, que produz a amônia na sua excreção, e após a sua morte, na sua decomposição, produz amônia também. Então, também existe as bactérias que desnitrificam. Se tiver um aumento percentual muito alto de nitrato, existem bactérias que desnitrificam esse solo e liberam nitrogênio na forma gasosa para o ar. Então, o nitrogênio está passando em 3 etapas. Está passando no ar e no terrestre, em 2 meios, ar e terrestre. No terrestre, nas plantas e nas bactérias, e no ar, na forma de gás, produzida pelas bactérias desnitrificantes, ok? E no terrestre é produzido pela decomposição e por bactérias fixadoras, bactérias fixadoras e nitrificantes, que são que praticam a quimiossíntese para a produção para a captação de energia, para a formulação da sua matéria orgânica e assim sobreviver. Então, nitração, síntese, excreção e decomposição. Produtos sintetizam substâncias orgânicas hidrogenadas por meio de substâncias inorgânicas, como amônia, nitrato e nitrito e nitrato. Consumidores. Obtêm substância orgânica nitrogenada pela nutrição, elimina o nitrogênio pela excreção, como amônia, ureia ou ácido úrico. E os decompositores eliminam amônia em um processo denominado de decomposição ou amonificação. A nitrificação é a conversão da amônia em nitrato, efetuada por bactérias nitrificantes, que são quimiosintetizantes. As desnitrificação e fixação do nitrogênio. A desnitrificação é a conversão do nitrato em gás de nitrogênio. E a fixação biológica é a conversão do gás de nitrogênio em amônia. É um processo realizado por bactérias fixadoras do nitrogênio, como algumas cianobactérias e rizóbios. Rizóbios vivem associados às raízes leguminosas, como feijão, soja, ervilha, lentilha e pau-brasil. Presta atenção nisso. Os rizóbios têm bactérias fixadoras, o que traz para esse produtor amônia e posteriormente nitrato. E esse nitrato pode ser incorporado às suas raízes na produção de DNA, RNA e proteínas. Então, é fundamental essa associação entre essas duas espécies, ok? Outras modalidades de fixação terrestre, reação entre gás oxigênio e gás nitrogênio, com a presença de raios ou faíscas elétricas. Esse processo gera nitrato. Se você estiver na estação de metrô de São Paulo, quando o trem freia e gera ondas ou faíscas ou raios, ocorre essa reação química de nitrogênio gasoso mais oxigênio se transformando em nitrato. E você sente o cheiro do nitrato nas estações da cidade de São Paulo. Fixação industrial utiliza gás hidrogênio e gás nitrogênio, submetidos às altas pressões e eleva a pressão para a formação de amônia. Então, a reação química de hidrogênio gasoso mais nitrogênio gasoso se transforma em amônia, com uma alta pressão e uma alta temperatura. Então, mais 2 processos de fixação do nitrogênio gasoso para as suas utilizações antrópicas. Vamos para as questões. FUVEST 2014. Considera a situação hipotética de lançamento em um ecossistema de uma determinada quantidade de gás carbônico, com marcação radioativa no carbono. Com o passar do tempo, esse gás se dissiparia pelo ambiente e seria incorporado por seres vivos. Considere as seguintes moléculas. Bom, ele está falando do ciclo biológico do carbono. Então,
O carbono, quando vai para a atmosfera marcado radioativamente, ele vai ser incorporado principalmente de cara na planta. E essa planta vai ser o produtor que vai ser consumido pelo consumidor primário e assim sucessivamente no nível trófico. Então, vamos ver considera as seguintes moléculas. Moléculas de glicose sintetizadas pelos produtores. Então, com o passar do tempo, esse gás se dissiparia pelo ambiente e seria incorporado. Ele vai ser incorporado como? Como moléculas de glicose sintetizadas pelos produtores? Exato, letra 1, sim. Moléculas de gás carbônico produzidas pelos consumidores a partir da oxidação da glicose sintetizadas pelos produtores? Exato, porque os consumidores vão pegar esse carbono. 3. Moléculas de amido produzidas por substâncias de reserva das plantas? Também. Moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores. Moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores. Não, os decompositores não sintetizam moléculas orgânicas. Eles sintetizam moléculas inorgânicas. Então, 4 é falso. O carbono radioativo poderia ser encontrado nas moléculas descritas em 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3 é letra C. Vamos para a segunda questão, 4. Unicamp 2015. O nitrogênio é um elemento essencial para as plantas, podendo ser obtido do solo ou da atmosfera. No último caso, na atmosfera, verifica-se a associação entre plantas e bactérias, que irão captar moléculas de nitrogênio e convertê-las em compostos nitrogenados usando na nutrição das plantas. Em contrapartida, as bactérias se aproveitam dos produtos e urinos da fotossíntese realizada pelas plantas. Essa associação é denominada, isso aí é o mutualismo. Mutualismo das bactérias do gênero Rhizobium, que se conectam às plantas leguminosas, e elas conseguem captar o nitrogênio gasoso. E assim, elas têm bactérias que ocorre o processo de nitrificação, em que gera amônia e depois gera nitrato e a planta consegue absorver. Então é o mutualismo, pode ser letra A e letra C. O texto se refere às bactérias do gênero Rhizobium, que produz amônio. Letra A. Deixa o like, compartilha aí e até a próxima. Tchau.